tá com Dulce Neves. Fantasia. Um livro nas mãos de uma criança pode ser transformador. Povoar a sua mente, levar ao imaginário, levar a situações inusitadas. Para falar sobre este assunto, sobre esse universo da literatura infantil, eu converso hoje com o escritor, ele que é mineiro, com mais de 92 livros infantis e infanto-juvenis dedicados a esse universo, Alexandre Azevedo. Sempre uma grande alegria te receber e cada vez com novidades, né, Alexandre? Bem... Obrigado. Fico muito feliz com o convite de estar aqui no seu programa e conversar sobre o que eu mais gosto, que é a literatura infantil, literatura juvenil, né? Dá muito prazer isso aí. 92 livros, em quanto tempo? Esse ano eu estou comemorando meus 25 anos de carreira literária, né? O meu primeiro livro saiu em 89, um livro chamado Que Azar Godofredo, um livro de crônicas juvenis, né? Foi o meu primeiro livro e é meu carro-chefe, um livro que ainda... Até hoje. Hoje ele é vendido, está na praça, né? Ele é muito adotado em colégios e ele já está com 25 anos. Você tem um estilo que você prefere? Olha, Dulce, na minha juventude, eu era um consumidor, um leitor de crônicas, sabe? De autores, de cronistas, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo. Então tem uma influência aí. Tem Stanislau Ponte Preta, Paulo Mendes Campos, principalmente Fernando Sabino, que era o meu ídolo, ele era o meu herói. Eu sonhava em ser um dia o Fernando Sabino, era o meu escritor de cabeceira. Então eu lia tudo que ele escrevia e a crônica, então, foi o meu primeiro texto, né? Depois eu fui conhecendo outros tipos de texto, fui escrevendo poesias, contos, até mesmo romances, e aí encontrei a literatura juvenil e infantil, e essa literatura me cativou. E você sempre foi um contador de histórias? Você é um pai contador de histórias? Você foi um adolescente contador de histórias? Olha, eu fui um ouvidor de histórias. Um ouvidor? Não um contador. Eu gostava muito de ouvir as histórias. Um apreciador, que também te influenciou. Exatamente, né? a observação, sabe? Eu escuto mais do que falo. Então, eu acho que é por isso que eu escrevo. Apesar de ser professor, né, e tem que falar diariamente, falar muito, né? Eu era muito tímido e não gostava muito de falar, mas gostava muito de escutar. Escutava muito, observava muito, e eu acho que essa minha característica de um bom ouvinte é que favoreceu a ser um grande escritor. Escritor. Mas e a opção pela literatura infantil? Sempre foi algo que você já tinha como determinante ou aconteceu? Não, eu lembro que em casa minha mãe tinha uma coleção completa dos livros do Lobato, a literatura infantil dele. Eram 17 volumes, né, e ela me incentivou muito a leitura dessa coleção do Lobato. Então eu lia muito, eu gostava muito das aventuras do Pedrinho, da Narizinho, gostava do folclore, gostava da mitologia. A Cuca, o personagem mau também. Eu acho fantástico, né? O Lobato foi um grande responsável por ressuscitar o nosso folclore, né? Sim. Queria que o folclore fosse a nossa identidade nacional, né? É a nossa mitologia. Sim. O folclore, né? E eu gostava muito do Lobato. Então ele foi o primeiro autor que me despertou para essa literatura infantil. Agora, Alexandre, na literatura infantil, a ilustração ela é quase tão importante quanto o texto, não é? É um casamento perfeito. E você tem, como é que você escolhe assim, os seus ilustradores? Tem aquele parceiro de preferência? Cada história tem um ilustrador que vai estar mais adequado? Como é que acontece isso? Olha, Dulce, a ilustração num livro infantil é tão importante quanto o texto, né? E até mesmo existem livros infantis que não tem texto, só tem ilustração. É verdade. E o pequeno leitor, ele vai criando a história a partir da ilustração que ele está vendo. A magia, a imaginação, essa é a magia do livro, né? Então é muito importante a figura do ilustrador. Eu tenho, como eu tenho muitos livros, né, infantis, e há uma diversidade de ilustradores. Muitos desses ilustradores eu não conheço, até hoje não conheço pessoalmente.
Porque quando a gente envia o texto à editora, depois ela vai contratar o seu ilustrador, né? O seu capista, o ilustrador, fica a cargo dela. Hoje, algumas editoras me perguntam, olha, você tem um ilustrador que você gostaria de indicar, de sugerir? Né? Aí eu indico uns 3 nomes, né? Isso acontece muito, mas eu fico muito feliz com as ilustrações. Até hoje eu não falei, olha, esse cara aqui não me agradou, não. É mesmo? Sorte, eu acho que cada um tem um traço especial, uma coisa que... É claro que tem. Estilos diferentes. Um é mais suave, o outro é mais agressivo, um é mais cômico, o outro é mais sério, não é? Isso faz parte, e essa diversidade que é interessante. Então, mas a princípio é a editora quem escolhe. Né? Que ela já tem lá uma lista dos seus ilustradores, já conhece, né? E ela manda uma lista de 3 nomes, 4 nomes também para escolher, ou então para eu sugerir. Você sugerir. Agora, como você classifica esse universo leitor no Brasil? Como é que as crianças estão lendo mais, os adolescentes estão lendo mais? Ainda precisa avançar muito nisso? Eu acho que não há criança que não goste de um livro infantil, né? Vou deixar o adolescente um pouco de lado, a criança. Se a criança receber bom, a princípio ela gosta da leitura. Mesmo sem um estímulo em casa, se ela pega um livro para ler, ela fica fascinada. Porque ler é viajar sem sair do lugar, né? Ler é dar asas à imaginação. A criança ela faz do livro um brinquedo. Isso, ela brinca de ler. Isso é muito importante, tá? E não há coisa mais gostosa do que brincar, de aprender, ou aprender brincando, né? O livro tem tem esse poder, né? Quando a criança ainda tem um incentivo, né, de adultos, né, dos pais, dos professores, ela vai conseguir atingir na adolescência um bom nível de leitor, né, de leitura, né? Acontece que quando ela passa para a adolescência, ela descobre outras coisas, ela se desperta para outros interesses, né? E o livro vai ficando um pouco de lado. A gente sabe disso. É um problema a ser vencido. Isso é uma barreira muito grande, né, a ser transposta, né? Mas eu acho que começa ali, sabe, com a criança, sabe? E a criança, olha, tem criança, eu acho que a maioria, ela gosta de ganhar um livro em vez de um brinquedo, por exemplo, sabe? Ela fica tão satisfeita quanto ganhar um brinquedo, né? Quando ela ganha um livro, né? O problema é que os próprios pais não incentivam a isso, né? No aniversário, no Natal, no Dia das Crianças, ela compra um presente, um brinquedo. E se comprasse um livro? O livro realmente é transformador e prepara a criança, né? Agora, Alexandre, num país, o Brasil hoje tem vendido o quê? 300, 400 milhões de livros por ano? Num país que tem porque é um número alto, ser um escritor que já vendeu 500 mil deles, é fantástico, né? Como é que você se sente assim nesse universo? Eu gosto, eu fico muito lisonjeado. Esses dias num colégio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, eles adotaram um livro meu, um romance chamado A Última Flor de Abril, de São Gonçalo, no Rio, né? Aí uma menina, uma leitora, mandou um e-mail para mim, né? E a professora falou para ela, olha, você manda um e-mail, mas eu acho que ele não vai responder. Sabe? E aí ela mandou um e-mail, na mesma hora eu respondi. E acho que ela passou isso para os outros colegas, olha, ele me respondeu, está aqui o e-mail dele. E aí veio uma enxurrada de e-mails, né? Da escola. Escola de São Gonçalo, Externato Santo Antônio. E aí, fazendo perguntas, né, referentes à minha vida de escritor, ao processo de criação e tudo mais, né, a leitura, enfim. E isso, né, fiquei muito feliz por isso, né, e eu poder responder a um leitor. Isso eu sempre faço, né, porque se eu dou uma atenção, porque a gente tem ideia, a criança tem a ideia do leitor, um sujeito inacessível, sim, velho, sim, né, não tem né, distante, né, não é o leitor. Quase real também, né? Se o autor ele não tivesse no meu mundo real, ele também faz parte do mundo imaginário que está no livro. Isso.
E aí quando você responde ou dá uma atenção, né? E que é o normal, né? Isso é uma troca, então, né, Alexandre? Você aprende com eles. É um casamento perfeito. Leitor, não há leitor sem o autor, não há o autor sem o leitor, né? Não tem jeito. Né? Quando eu participo de feiras, de palestras em colégios, né, desses encontros com esses meninos, e principalmente os pequenos, né? Tem alguns que tocam, depois vem abraçar, né? Poxa, né? Por quê? Só porque eu escrevi um livro. Então, isso é muito importante, né? Só porque eu escrevi um livro. Né? Para ele viajou, ele achou aquilo incrível, né? E é o poder do livro, é a magia, como você disse. Bom, o mais recente, né, Alexandre? Se bem que o mais recente é agora, porque daqui uma semana outro será o mais recente, né? Este livro, fala um pouquinho. Sonhos Sorteados. Acho um título muito interessante, né? Desperta, aguça a curiosidade, né? Sonhos Sorteados. Isso é um problema. Eu estava assistindo a uma reportagem na televisão e na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, tinha uma fila muito comprida na porta do colégio, com gente, tinha até barraquinha, acampamento na frente do colégio, uma fila enorme, porque eles estavam esperando vagas, né, para os seus alunos no colégio, né, matricularam seus filhos no colégio. Isso é muito comum no Brasil, em escolas públicas, né, o sorteio de vagas, a falta de vagas. É um assunto atual, crítico. Crítico, né? E aí a história de uma menina que ela vem do interior de um estado do centro-oeste, numa fazenda onde ela tinha uma escola, aí ela tem que deixar a fazenda, eles vão para São Paulo, e a menina estudava na fazenda, tinha uma escola na fazenda, e aí ela quer voltar à escola, e a mãe passa por esse drama, né? Quando ela vai matricular a filha no colégio, de brigar por uma ela vaga. chega às 4 horas da manhã, encontra uma fila interminável. E aí as vagas restantes, né, elas foram sorteadas, e aí cada uma recebeu um papelzinho com um número, uma senha, né? E aí, infelizmente... Tem que ler o livro para saber o final da história, não é? Aliás, a ilustração muito também, bonita. Muito bonita, né? Ilustração lindíssima. Ana Maria Moura. Alexandre, vamos falar um pouco também dessa coleção que está aí no forno, né? Já vai fazer parte, ela vai juntar-se a esses 100 livros que você quer chegar a 2015, que é a coleção Poeminhas, né? Está no forno. É uma coleção de 6 livros infantis, são poeminhas fundamentais. E é uma coleção, os ilustradores, um ilustrador é de São Carlos, que é o Eldes, os outros ilustradores são de Ribeirão Preto. O Renato Andrade, o Cordeiro de Sá. Cordeiro de Sá. E um rapaz que entrou agora nesse meio infantil, da ilustração infantil, chamado Dude, muito bom. Então, eles são ilustradores dessa coleção. E a editora de Ribeirão Preto, a editora Coruja, e a ideia da editora é lançar essa coleção no dia 12 de outubro, Dia da Criança. Dia da Criança. Muito bem, então nós vamos aguardar. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado a você. Acabo de conversar com o escritor infanto-juvenil Alexandre Azevedo. Continue conectado com a gente. Mais entrevistas para você aqui no portal Sala de Visita. Sala de Visita com Dulce Neves.